Oi, gente, tudo bem? Nós estamos dando início aqui às nossas aulas, né, novamente, graças a Deus. Então, vamos aqui para o nosso conteúdo de hoje, né, a divisão territorial. A gente vai ver esse conteúdo no livro de Geografia, da página 48 até a página 52, tá bom? A gente vai aprender aqui como é a divisão do nosso território brasileiro, tá bom? Primeiramente, a gente vai conhecer aqui, né, a gente vai ter aqui uma visibilidade do nosso mapa, né, brasileiro, né, do nosso país. A gente observa aí que o nosso país tem aí essa formação, né, dessa divisão pelas regiões, pelos estados, né? Então, hoje a gente vai aprender, né, como é que a gente pode reconhecer, identificar o nosso mapa, né? Porque a gente sabe que cada país tem o seu mapa, tem o seu formato diferente por conta dessa divisão territorial, certo? Então, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o nosso território brasileiro. Primeiramente, a gente vai ter que ter conhecimento, né, sobre a questão do tamanho do nosso território brasileiro. Qual é o tamanho? Você já parou para pensar qual é o tamanho do nosso território brasileiro? Então, antes de tudo, eu quero lhe dizer que o nosso país ele é considerado como o quinto maior país do mundo, né, por ter uma grande extensão de território, ou seja, ele tem uma extensão de território, né, muito grande, até maior do que em outros países, né? Até que se depois você pegar um mapazinho, até na sua casa, se você tiver esse acesso, você vai observar que o nosso país ele tem um tamanho um pouco maior, né, de alguns outros países, né? Quem sabe que tem alguns países que têm um tamanho menor. Então, nosso país ele está em quinto lugar como um dos maiores territórios, né, de grande extensão do mundo, né? Tem outros países também que ainda são maiores do que o nosso. Aqui está aqui o número exato, ó, do tamanho da dimensão do nosso território, ó. Se você observar aí, se você conseguir fazer a leitura desse número, certo? Você pode até pedir à mamãe também para dar um auxílio a você, para você fazer a leitura desse número, tá bom? Aqui, esse número aqui é um número grande, a gente observa que tem aí, ó, 5 classes, né, de número. Então, em casa, eu pedi a você para fazer esse desafio, você fazer a leitura desse número aí, para você exercitar um pouco a sua leitura pelos números de extenso, tá bom? No final da nossa aula, eu digo qual é esse número aí, tá bom? E também o nome oficial do nosso país. O nome oficial do nosso país, qual é? Será que é só Brasil? Vamos ver. O nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil. Esse é o nome oficial do nosso país, certo? E cada estado, né, se a gente observar aqui no nosso mapa, tem aqui nomezinhos pequenos, ó, certo? Cada nomezinho desse é considerado um estado, certo? Como nós observamos aqui, ó, que, deixa eu pegar aqui, tá aqui a caneta, ó, bem aqui, ó, é o nosso estado, onde nós vivemos, que é o estado do Ceará. E cada estado tem o seu nome, e cada nome de estado também pode ser representado por uma sigla, certo? No caso aqui, né, que chamamos esses estados de unidade federativa, que é representado pela sigla UF, e que também pode ser bem representado pela sigla, tá bom? A sigla ela facilita até a identificação do nome dos estados, por conta que alguns estados têm nomes muito grandes, no caso Rio Grande do Sul, né? Mato Grosso, tem Rio Grande do Norte, tem alguns estados que têm um nome muito grande, então algumas pessoas gostam muito de apresentar os estados nomeando através de siglas, tá bom? A gente vai também aprender aí sobre as siglas de cada estado, como é que a gente pode apresentar a sigla de cada estado, tá bom? Primeiramente, a gente vai aprender como foi que aconteceu essa divisão dos estados, né? Como foi que eles conseguiram dividir? Porque cada estado ele tem a sua divisão, né? Tem o estado de Ceará, que é onde nós moramos, aí já vem para outro estado, e assim sucessivamente. Mas como é que a gente consegue dividir? Como é que a gente consegue identificar cada estado, né? Primeiramente, a gente vai aprender aqui como é que é feita essa divisão. A divisão dos estados, ela é feita, né, através das estradas. As estradas, as rodovias, elas que são consideradas o limite de um estado para o outro, certo? Né? À toa que quando a gente vai viajar, a gente observa que a gente pega aquela estrada, né, bem extensa, né? A gente já está observando ali, através até das placas, o papai até vai explicar para você também, que quando o papai começa a visualizar as placas lá nas rodovias, as placas já estão dando a informação quando a pessoa já está entrando em um novo estado, né? Por exemplo,
Vamos aqui identificar aqui um exemplo, por exemplo, se a gente fosse do Ceará para Amazonas, vamos supor, a gente pega a estrada, né? A gente vai viajando naquela estrada, a gente começa ali a identificar algumas placas, e as placas já estavam dando ali o anunciado, né? Divisa da Amazonas com o estado de Tocantins, né? Aí já está apresentando que a gente já está entrando ali em outro estado. Então, a estrada é a divisa de um estado para o outro, certo? E sempre que a gente vai entrar em um novo estado, tem lá as placas informando, né, a nossa entrada lá naquele estado. É o caso aqui desse exemplo aqui dessa imagem que a gente observa aqui, que tem esse senhor, ó, encostado aqui nessa placa, e tem aqui a divisa dos estados, né, que é do Espírito Santo com Minas Gerais, ou seja, a pessoa está saindo de Minas Gerais e está entrando no Espírito Santo, certo? Então, a gente já tem um raciocínio bem legal. Mas e quem é que governa, né? O nosso país, nossos estados e os municípios. A gente vai aprender aqui um pouco também sobre isso. Todo mundo sabe que quem governa o país é o presidente, né? É o presidente que governa o nosso país, né? Que é chamado também de presidente da República. Ele é responsável para governar todo o nosso país, certo? Ele é que comanda também nos estados, ele que também tem autoridade por cima dos municípios. Só que ele tem que ser ouvido através de quem? Quem é que passa o comando dele? Porque ele não tem como presidente da República ir em cada estado do nosso país, porque é muito grande o nosso país, né? E talvez ele leve muito tempo para poder visitar estado por estado, município por município, por conta da população que é numerosa aqui no Brasil. Então, o que é que ele faz? Ele encarrega a autoridade dele para os governadores, né? Que os governadores já são quem? Que governa quem? Ó, os estados, né? Nós sabemos que cada estado também tem o seu governador. Aqui no nosso estado, o nosso governador é o Camilo, né? Ele é que é responsável, né, para decretar as leis, né, que o presidente da República, né, passa para os governadores e os governadores passam para os estados, né? Então, os governadores são os que governam os estados, certo? E quem é que governa os municípios? Já os municípios, por sua vez, já são governados pelos prefeitos, né? E cada município também tem a sua divisão de território. No caso, é chamada até de limite, essa divisão, né? De um município para o estado, né? No caso aqui, a gente observa que no nosso estado tem alguns municípios que alguns de vocês até conhecem, né? Que é Caucaia, Maracanaú, né? Gereissati. São municípios, né, que estão dentro do nosso estado, mas tem essa divisa. Né? Não é à toa que as leis que são aplicadas no nosso estado já é um pouco diferente das leis que é aplicada no município, por conta do espaço, da maneira como as pessoas vivem no município, também que é um pouco diferente aqui do nosso estado. Então, tem também a questão do prefeito, né, que rege lá o município. Então, assim, a gente tem que aprender essa diferença aí um pouquinho também. E as placas também, elas nos orientam, né, quando a gente está entrando de uma divisa para outra, entrando ou saindo de alguma divisa, tá bom? Como é que o Brasil consegue passar para a gente, né, essas informações, essa questão das divisas, essa questão da quantidade de população em cada estado, a questão de governo, como é que a gente tem consciência, como é que a gente aprende essas coisas? Bom, tem um cargo, né, um órgão chamado IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia do Estado, que ele é que passa toda essa informação, né, para os governos. Ele é que estuda a quantidade de pessoas, como é que as pessoas estão se desenvolvendo em cada estado, quantas pessoas têm trabalhando, quantas pessoas não têm. E também ela estuda também as características de cada estado. A gente observa que o nosso país, ele tem 5 regiões, né, que são representadas aqui no mapa pelas cores, né? Temos aí a região norte, que é representada pela cor verde, a região azul, que é representada, o nordeste, que é representada pela cor azul. Temos aí a cor vermelha, que é representada, né, pela região sudeste, e a amarela, que é a região sul. Então, cada região tem sua cultura. A gente sabe que cada regiãozinha dessa tem uma maneira diferente de se expressar, tanto na religião, como na forma de se vestir, né? A gente até já estudou um pouco sobre isso, sobre essa questão da cultura das regiões, né? Então, o IBGE, ele passa para todo o nosso país, todo o continente brasileiro, essa questão de cultura, de quantidade de pessoas em cada estado, questão de trabalho, de estudo. O IBGE, ele faz um estudo geral sobre o nosso país, certo? Ele é o responsável, é o órgão responsável para nos informar
sobre essa questão aí de pequenos detalhes do nosso país, né, que talvez nem o próprio presidente da República tenha essa disposição de fazer esse tipo de detalhe, mas aí o IBGE passa tudo isso para o presidente da República, para poder os jornais, as comunicações ter acesso e poder informar para a gente. Eu acho que você já deve ter até observado em algum jornal, né, que a gente está sempre visualizando um jornalista apresentando tantas pessoas, né, como teve aí na época da pandemia, né, o IBGE foi um dos fatores que favoreceu as informações para a gente, né, essa questão, quantas pessoas ficaram doentes, quantas pessoas ainda poderiam ser contaminadas, questão de pessoas que se acidentam, essas coisas, enfim, certo? O IBGE ele é responsável para nos de ação. E o nosso país, como expliquei no comecinho do nosso slide, né, que ele tem essa divisão dos estados, além da divisão das regiões, né, que é Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sul, também tem a questão da divisão dos estados por nome e pelas siglas. Eu espero que em casa você consiga visualizar bem aí essa questão, ou qualquer coisa você pesquise na internet, que também vai lhe ajudar bastante, certo? Tá aqui o mapa, dividido aqui, certo? Pelo nome do estado e pela sigla. Né? À toa que aqui, ó, bem aqui no cantinho, vou até passar aqui um risquinho. Bem aqui onde eu passei esse risquinho, tá aqui o nome do nosso estado, que é Ceará, e ele é representado pela sigla CE. É até um pouco fácil da gente compreender, né? Assim como tem outros, São Paulo é SP, certo? O Acre é o AC, o Alagoas é o AUL. Então, é bem fácil da gente, assim, aprender um pouco sobre as siglas dos estados do Brasil, tá bom? Ao todo, fazendo uma contagem aí de cada estado, ao todo, o nosso país ele possui 26 estados, certo? Se a gente for contar aí cada nomezinho desse, vai dar o total de 26 estados. E temos também um Distrito Federal, que é chamado Brasília, que é considerada a capital do nosso país, certo? Brasil é o nome do nosso país, o nome da nossa capital é Brasília. Ela é considerada como Distrito Federal. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha compreendido bem o nosso conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, faça uma leitura do nosso livro, que o nosso livro também está bem resumido. Faça os exercícios e até a próxima aula, se Deus quiser.